ao vivo. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos que estão nos assistindo. Hoje a gente começa mais um episódio do Pode Acontecer, esse podcast que a gente fala sobre negócios, empresas, a parte da contabilidade, do planejamento tributário, a parte das inovações e tudo que o empresário precisa estar atento no ano de 2024 e mais para frente para que ele consiga realmente desenvolver o seu negócio e ter cada vez mais sucesso nas suas operações. E hoje, como de costume, nós estamos aqui, eu e Vulgo Manhinha, que vocês conhecem bem, muita gente fica tirando onda porque eu chamo de Manhinha, mas eu chamo mesmo, vou continuar chamando. Não vai deixar de ser minha mãe, né? E Manhinha tá aí hoje pra gente falar, conversar um pouco sobre negócios, sobre planejamento tributário e trazer para os empresários esse conteúdo que é de muita valia e que quando o empresário conhece bem os seus tributos, o seu regime tributário, está bem assessorado, ele acaba economizando muito. Então, vamos falar sobre isso um pouquinho hoje, né, Josiane Targino? Olá, pois é, Luciano Filho, é um prazer estar com você mais uma vez para a gente conversar, ter esse bate-papo, né, direto, falando sobre tantas coisas que fazem a diferença no mundo dos negócios. Então, vamos lá para esse bate-bola. Show de bola, isso aí. Não, a primeira coisa é simples, né? A gente, quando vai empreender no Brasil, principalmente no Brasil, que a gente está falando do país com a legislação tributária sendo uma das mais complexas no mundo todo, se não me engano, está entre as 3 piores. E aí a gente também tem um país que, em contrapartida não, né? Para piorar a situação da legislação tributária, ainda vem com essa parte de a cada 9 segundos, a cada 9 minutos, se não me engano, a gente tem mais uma legislação. Hoje o cara que é empresário, ou que ele é empreendedor e ele quer expandir, ou ele quer começar, ele não é ainda, ele é CLTista, quer virar um PJ. Como é que ele lida com essa questão da parte tributária? Porque muito se fala sobre tributo, mas pouco se explica no mercado. E aí a gente, desde a época da escola, a gente entende que a gente paga uma carga tributária alta. Tem até aquela história de que de 12 meses do ano, 4 meses são só para pagar impostos. Mas quais impostos, como é que funciona essa parte de tributação, que o pequeno empresário, o cara que quer começar a empreender, ou o empresário que já empreende há certo tempo, deve estar atento para se organizar e pagar justo, mais ou menos possível, para que tenha mais lucro na sua operação. Então, Luciano Filho, nós costumamos dizer que uma das coisas mais importantes que nós precisamos entender é aonde nós iremos empreender, que tipo de atividade nós iremos exercer ou prestar o serviço ou comercializar o produto, para só assim a gente trabalhar o que a gente chama de um planejamento tributário. Show. É muito importante, é claro, e você tem toda a razão quando você traz que nós temos uma carga tributária realmente uma das mais elevadas do mundo. Lamentável, mas é o que temos para hoje. Então, o que é que nós podemos fazer para minimizar isso e aumentar o nosso lucro? É planejar. E como é que se planeja isso? Primeiro, qual é e onde é que você vai empreender? Qual é a atividade, qual é o produto que você vai comercializar ou o serviço que você vai prestar? Quando você decide isso e discute e senta com um profissional especializado, ele vai te dar alguns nortes, ele vai te fazer várias perguntas, se faz necessário, né? Não é apenas o que você vai vender ou o serviço que você vai prestar, mas aonde, uma série de fatores que o especialista vai estar te questionando. Após essa gama de perguntas e resposta, após o profissional ter colhido essas informações, nós vamos para a parte prática, né? Geralmente a gente vai simular ou planejar uma situação com uma quantidade de faturamento, nós vamos simular um cenário e deste cenário te apresentar os regimes tributários. Hoje nós temos no país, nós temos o regime do Simples Nacional, nós temos temos o MEI, né? Inicia-se com o MEI hoje, que é o empreendedor, o empreendedor individual, é aquele empresário de menor porte. Nós temos o Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado também, que aí cada regime tributário desse tem uma historinha, tem uma forma de tributar. Então, é bom escolher certo. Legal, aí quando você fala que depende do que a pessoa vender, então, para que a gente entenda e para que quem está nos assistindo também compreenda, quer dizer que
eu vou ter impostos diferentes de acordo com o segmento, ou quer dizer que, dependendo do segmento, eu vou ter um regime de tributação que se adequa melhor à realidade daquela situação, daquele serviço ou produto que vai ser vendido? Olha, quando nós falamos de Simples Nacional, ou até mesmo do MEI, nós temos algumas atividades que são impedidas, né? Geralmente as atividades intelectuais, e algumas atividades que estão ligadas diretamente, vamos dizer assim, a atividade dela, grandes atacadistas, quando se tem um faturamento acima de 4 milhões e 800, você já não pode ser Simples Nacional. Legal. Então, atividade, quantidade de faturamento, isso são também determinantes para te deixar ou te excluir do Simples Nacional. Massa, show de bola. No caso do Simples, eu passei a vida toda escutando esse nome, né? Filho da senhora, eu sei que é um imposto unificado que estão todos os impostos. Essa alíquota do Simples Nacional, ela é mais baixa do que os outros regimes de tributação, ou a diferença dos outros regimes é apenas a questão da unificação das guias, a unificação dos impostos que é pago em uma única guia exclusiva? Tem diferença de alíquota? Se essa diferença... se existe essa diferença, como é feita essa diferença, se é por grau de faturamento ou se é por segmentação do KNAI, como é que funciona isso? O que vai definir quando você é Simples Nacional, existe a tabela do Simples Nacional que vai definir faturamento. Aqui é show de bola. Quando ela começou a falar de uma coisa importante, a gente deixa o foco só no rosto dela, porque aqui o negócio é teatral. Vamos lá, continuar. Não, vai. Falar do regime de tributação do Simples, a questão dessas alíquotas, para a gente entender um pouco melhor. O regime do Simples Nacional, existe uma tabela que vai te enquadrar de acordo com o faturamento, tá? E em alguns casos, também as atividades te colocam para um anexo ou para o outro. Então, a gente inicia-se com um faturamento e aí, a partir do momento que nós vamos subindo a nossa realidade de faturamento, nós vamos subindo também essas alíquotas. Legal. Quanto aos anexos, a gente tem para o comércio um anexo, para o serviço e para a indústria, são anexos diferentes. Show de bola. Então, eu entendi que tem a segmentação, né? Comércio, indústria, serviço, e cada anexo se enquadra um tipo de alíquota, né? Qual é a base e o teto das alíquotas do Simples Nacional? Quantos por cento a gente está falando? Quem é o empresário que se enquadra na menor alíquota, ele paga quantos por cento? E o empresário que se enquadra na maior alíquota, ele paga quantos por cento? Olha, essas alíquotas, elas vão estar dependendo muito dos anexos, tá? Show. Então, vamos falar as iniciais. Então, o comércio, ele vai começar aí com 4%, a indústria 4,5%, né? Então, isso aí, até onde ela vai depender dos anexos que eles estão. E aí a gente chama, eu abro aqui um parêntese para quem tem serviços médicos, né? Aqueles que trabalham... com os profissionais de saúde, nós fazemos um planejamento muito bacana, que nós conseguimos ter uma carga tributária, vamos dizer, minimalista, né, pelo segmento e com planejamento tributário especializado. Show. Então, isso vai depender aí desses fatores. Massa, você fala sobre planejamento tributário, é o que a gente falava no início do programa, quando a gente falava que a gente ia fazer um programa sobre planejamento tributário. Eu queria entender um pouco mais sobre a importância desse planejamento tributário, porque o que eu sinto conversando com empresários diariamente, quando a gente fala de imposto, é que não há um estudo sobre quanto imposto eu vou pagar anualmente, ou quanto eu vou programar a questão da minha escala do meu negócio, o tal do desenvolvimento sustentável, né? Que não é só um crescimento, mas um desenvolvimento realmente onde o empresário cresça sua empresa da maneira correta, assim, crescer aí, assim, depois lá na frente poder se estabacar. E aí, como é que funciona essa parte do planejamento tributário? Como é que se planeja tributos? Porque às vezes eu acredito que muita gente deve pensar que essa parte do planejamento tributário é complexo, porque você não sabe quanto é que você vai vender, quanto é que você vai faturar, então não tem muito essa previsibilidade. Mas quando a gente fala, tem como planejar tributos de maneira correta, de maneira legalizada, como é que funciona isso? Bom, veja só, como é que nós fazemos? O ideal é claro que se eu estou planejando, eu estou prevenindo, eu estou criando um cenário, tá, que poderá vir a acontecer.
E aí a gente diz, baseado em quê? Sempre nos últimos meses, nos últimos anos, a gente usa como base, né, para trás, para criar um futuro. Dentro desse planejamento, com base nos dados do passado, a gente mensura um futuro. Legal. E aí, o que é que a gente precisa? O que é muito importante? Eu sempre digo que é como você ir a um médico, né? Você vai fazer um preventivo, então você vai ser interrogado, o que é que você pretende vender, onde você pretende comercializar, quais são os produtos, Massa. o que é que você, até onde você imagina de ir, porque são coisas que são muito determinantes, até onde você pretende chegar, para que o teu especialista, para que nós, na postura de especialista, possamos utilizar e pensar em todos os cenários possíveis. Show. Porque se você, por exemplo, se você é comércio e você vai vender fora do estado, tem um estudo. Legal. Se você é serviço e vai prestar serviço em diferentes cidades, você tem um outro estudo. Legal. Então, é necessário que esse cenário ele seja muito bem pensado e trazido para o especialista o mais próximo da realidade possível. Como é que se faz? O planejamento se faz. Eu digo a você que o ideal é que seja feito esse planejamento tributário. Ele é possível diante de um cenário e de estudos com profissionais capacitados e especialistas, porque a gente tem desde a prevenção de pagar um imposto que não seja tão justo, tudo isso dentro da legalidade, é claro, dentro do que a lei oferece, como você também tem a opção de, no planejamento tributário, nós já vivemos isso diversas vezes, você vê a possibilidade de uma recuperação de crédito. Legal. Porque quando você vai planejar, que você senta, você vê que tem situações e que tem que você pagou impostos ou de forma indevida ou porque tinha uma instrução normativa que hoje ela foi mudada. Então, além de você prevenir pagar demais, que ninguém quer pagar imposto demais, abre-se, na sua grande maioria, uma possibilidade de recuperar aquilo que você pagou a maior. Que foi pagar maior. Show de bola. E aí, nesse caso desse planejamento, tudo direitinho, e a parte da recuperação eu acho interessante porque a gente lida aí com um empresário do comércio que tem movimentação todos os dias, né? E aí acaba que às vezes parece pouca coisa, mas todos os dias você pagando um imposto ali a maior, quando você vai ver que junto 2, 3, 4 anos de recuperação, o empresário tem aí 100 mil, 120 mil para recuperar. Isso. E o que tem que ser feito e falado sobre a questão da recuperação é justamente essa parte do... que foi? E não era grave. Falou no início que ia rodar ao vivo, agora vai ter que cortar. Eu não tô entendendo, não, pai. Isso não é... Tá bom. Não, eu ia falar no cartão, mas eu não posso. Mantém. Não, peraí, calma, senão eu vou me desisto. Corta. Tá passando ao vivo, é? Vai passar, a gente ia... pessoas ao vivo. Tem? A gente ia subir como estreia ao vivo. Entendeu? Ai, gente, eu não entendi. Mas Então, Rafa falou no início. Mas agora tá parado, né? Não tá parado não, tá gravando. Aí agora a gente vai ter que editar e vai demorar mais pra gente subir o vídeo, né? Vai. É só cortar. Vá, continue. Não, eu pensei que era gravar. Você quer gravar? Não, a gente vai gravar, mas agora vai ter que editar. Mas Vá. tem que estar ao vivo. Rafa, corta, Rafa. Vai, maninha. Continue falando. Esqueceu, né? Não, eu agora... O pessoal tá ao vivo. Tá ao vivo. Rafa, pelo amor de Deus. É sério? Tá. Tem 15 pessoas agora. Saíram 5. Vai, mãe, vai sair mais gente. Vai, não, mas... Vai. Oxi. Não, O que foi que houve? não, Rafa, tira. É sério mesmo, Rafa? Não tá brincando comigo, Rafa? Vai, né? Você tá gravando, mas a gente quer subir como ao vivo. Não, então vocês querem me matar? Hein, Rafa? Tem menina. Ô, Rafa, é mentira. Ai, meu Deus do tá vendo isso céu. aí, viu? É mentira, né, O Rafa? José tá agindo desestabilizado, Ai, meu baixado Deus. no É isso que eu ia Instagram. dizer. Pode é meme. Menino, eu tô tremendo aqui pensando que o povo tava. Jesus, esses meninos fazendo meme comigo. Meu Deus do céu.
Vai, continua. Bora, vamos. Tu tá bêbado, com sono, toma água, café? Vai, continua. Eu pensei que tinha gente mesmo, Rafa. Eu caí, Rafa, na tua. Chega, eu fiquei desestruturada. Eu dei um pane. Vai, Luciano Filho. Continue falando. Não, porque eu ia falar na operação de cartão de crédito, mas eu não posso porque eu ia agredir as operadoras. Aí eu fechei, entendeu? Ah, então continue. Porque quando eu digo que elas erram, que entendesse? Uhum. Aí eu não podia. Vai, Por isso continue. foi que eu calei. Vai, continue. Pensando- Agora, entenda que eu só vou cortar essa parte. Essa a partir de parte. agora, de novo ao vivo, entendeu? Entendi. Ao vivo o que você quer dizer não é que o povo tá assistindo a É gente, porque é não. pra ser um conteúdo reto, sem corte. Sei. Entendeu? Só que agora vai ter um corte, mas só esse. Só esse, Vá. entendi. E você que A vai... partir de agora. Entendi, mas Entendeu? não é que o povo tá assistindo a gente. Não, é que eu vou vocês soltar como se querem. estivesse ao vivo. Tá, então vamos lá, retoma. Vá, retome. Retoma Você tudo, que tava você falando. não tá bebo, é? Não, você tava explicando sobre a recuperação. Não, de crédito, não, de cartão de crédito não vou falar não agora, porque eu vou queimar as operadoras, como eu tô lhe dizendo. Não é interessante Tá. pra mim. Então, show de Aí bola. lá. Essa parte a parte de realmente você ter diferentes formas de negócio, comércio, serviço, você poder pagar e restituir lá na frente, é legal. Mas a gente falou muito sobre Simples Nacional. Vamos entrar um pouco agora na parte do lucro presumido e lucro real. Como é que funciona esse tipo de regime de tributação e por que tem uma diferença? O que é diferente do presumido para o real? E quem se enquadra melhor no presumido e quem se enquadra melhor no real? Boa. Veja só, as duas formas de tributação, né, às vezes o cliente diz assim, qual é a melhor forma de tributação? O lucro presumido ou lucro real? E aí a gente diz, depende. Depende de vários fatores. Mas eu digo que o lucro presumido, a Receita Federal, ela já presume, dependendo da atividade, comércio, ele já presume uma alíquota aí de 8%, né, de lucro. E no serviço vai ter uma alíquota aí em torno de 32%. Então, como o próprio nome diz, Luciano Filho, eles presumem um lucro e aí em cima desse faturamento aplica-se as alíquotas vigentes atuais. Tá, né? legal. Isso no presumido. Mas aí no lucro real, o lucro real, como o próprio nome diz, vai ser observado também outros fatores e a gente vai ser, vamos dizer assim, de forma bem prática, você vai pagar de acordo com o lucro que a empresa tenha. E aí, dependendo do lucro dessa empresa, se ela teve lucro, você vai no imposto de renda e na contribuição social, você vai ter aí em torno, no imposto de renda, de 15% sobre o lucro, na contribuição social, 9%, isso aí sobre o lucro. E aí, PIS, COFINS, as alíquotas, que são outros tributos, né? As alíquotas vão estar diferentes no presumido e no lucro real. Mas o que é importante a gente analisar? Que no lucro real, existem algumas atividades, geralmente aquelas atividades onde a margem de lucro do contribuinte ela é muito pequena, vale a pena você ir para o lucro real, né? Vale legal. a pena, porque se tua margem de lucro ela é pequena e você paga sobre o lucro, a lógica é que você vai pagar Menos um imposto menor, mais justo, né? E aí você me pergunta, que atividades são essas? Os estudos já nos mostram que as atividades do varejo alimentício, supermercados, mini-mercados, essas empresas, como tem produtos que a margem de lucro é muito pequena e muitas vezes tem produtos que aí nem tem lucro, é aquele produto para atrair o cliente para as lojas, então às vezes vale a pena ela ser lucro real, esses Legal. segmentos. Assim como não é muito indicado a questão de uma prestação de serviço ir para o lucro real. Legal. Porque a prestação de serviço, geralmente, a margem de lucro dela é maior. Então, às vezes, isso aí eu sempre falo, eu gosto de continhas. Legal. Né? Não adianta chegar e dizer, não, vamos sentar e vamos fazer conta. Mas no lucro presumido, às vezes, a parte de serviço, ela é mais indicada por isso. Show de bola. E nesse esquema de lucro presumido e lucro real, a gente fala sobre a questão da tributação, mas só para deixar claro, a tributação, no caso, não é como no Simples Nacional, que é em cima do faturamento.
os dois são em cima do lucro. É Não, isso? lucro presumido também é em cima do faturamento. Ah, Porém, legal. a Receita Federal presume-se o lucro. Show. Tá? Legal. Então, no caso aí, seriam para as empresas de serviço. Sim, e aí no lucro real a gente chama de uma coisa importante, eu acho importante a gente falar um pouquinho aqui, que no escritório a gente recebe muitas essas perguntas, né? E como é que a gente consegue, por que que diminui? Porque toda empresa, toda organização, ela tem suas despesas, né? Uhum. Ela tem receitas e ela tem despesas. Então, no lucro real, uma contabilidade muito bem analisada, muito bem estruturada, você vai contabilizar toda a despesa que você tenha. A gente chama isso, quando a gente vai apurar, e aí é mais agora falando um pouco da técnica contábil, não diz respeito aqui, mas o que a gente chama de adicionar e excluir. Adicionar e excluir despesas para poder apurar o teu lucro. Legal. Então, importante entender que são despesas que estejam ligadas à tua atividade econômica. Show. Tá? Não é Pode qualquer- ser o colégio do filho, botar como despesa. Não, aí a gente vai para a Prolabore. Ah, legal. Show de bola. Importante a gente dizer Massa. isso. Legal. E essa informação é interessante porque eu me lembro de uma prova social aqui do escritório de um supermercadista que veio como Simples Nacional e quando você fez a análise lá tributária, viu que mesmo o faturamento não sendo lá em cima, mas se ele fosse para o lucro real, pelos custos que ele tinha, que era elevado, com aluguel, com tudo, dava certo. Tu pode contar um pouco mais sobre isso? Veja só, importante. Nós temos vários casos, né, no escritório e isso nos deixa cada vez mais especialista no assunto. Às vezes as pessoas dizem, eu não vou para lucro real porque o meu faturamento é pequeno. Isso é uma opinião muito minha, particular, tá? O que vai te dizer se você vai pagar um imposto mais justo não é a quantidade do teu faturamento, mas é a organização, é o seu grau de despesa, tá? Então, isso tem que ser realmente muito bem analisado. Legal. Porque você tem um faturamento, o que eu não sei, e de repente isso é muito relativo, o que é pouco e o que é muito, Massa. para um ou para outro. Mas você vai ter um faturamento que você considere pequeno, mas tem uma despesa inicial elevada. Show. O que é que vai acontecer com isso? O teu lucro vai ser mínimo, Uhum. né? Então, é importante a gente analisar que faturamento não é fator decisivo Legal. para a opção de regime tributário. E é interessante isso porque muitas vezes a gente se apega muito a essa questão de o medo de ficar grande, né? Da empresa se tornar cada vez maior, aquela sempre logística que o MEI tem medo de virar ME, o ME tem medo de virar médio porte, o médio porte tem medo de virar grande porte. O medo do sucesso ele é muito grande, infelizmente ainda nos nossos empresários. Mas é interessante como o impacto é direto, porque se você está falando de uma produção ou de um faturamento que você tem um alto nível de despesa, mesmo que você não esteja faturando 3, 4 milhões mensais ou não esteja batendo aí o teto do Simples Nacional, mas você tem um especialista ali que está olhando as suas contas e está analisando, está vendo que o seu lucro já é apertado e você está no regime de tributação errado, essa mudança de tributação ela gera um impacto já no primeiro mês, já depois da mudança do regime. Por quê? Você começa a desafogar o operacional. Porque quando você tem uma folha, você tem o custo muito alto e ainda vem um imposto sobre o faturamento, não é nem sobre a margem de lucro, esse lucro fica ainda menor. E a gente vê aí empresário no nosso Brasil todo saindo de 7 horas da manhã, voltando de 11 da noite, trabalha todo dia, no final do mês não vê o resultado do seu próprio esforço. E às vezes está numa decisão como essa, por exemplo, regime de tributação. Mas eu como empresário, quando que eu devo me alertar para essa alteração de regime de tributação ou quando eu devo me alertar para a procura de um especialista na parte de planejamento tributário? Quais são os indicadores de que eu posso pagar menos imposto de maneira legalizada? Tem alguma forma de eu, como empresário dentro da empresa, olhar para as minhas contas, olhar para o meu imposto e ver, não, eu acho que tem alguma forma de pagar menos imposto. Tem algum feeling que dê para passar? Veja só, eu sempre costumo dizer e trabalho isso todos os dias
desde sempre que nós temos que estar sempre com especialistas. Show. Né? Não adianta eu estar com uma dor de cabeça e procurar um cardiologista. Se a minha cabeça dói, eu tenho que ir para um neurologista. Então, se você percebe, por exemplo, você diz aí que eu saio de manhã às 7 da manhã, volto às 11, à meia-noite, e no final do mês, no final da semana, como seja seu controle, você não vê dinheiro, você não vê lucro, né? A empresa tem que dar lucro, exceto as organizações e entidades de filantropias. Exatamente. Né? Mas, fora isso, ela tem que dar lucro. Exatamente. Né, Luciano? Então, o que é que a gente começa? Então, se você começa a identificar que você começa a estar com dificuldade para cumprir as suas obrigações, para pagar os impostos, para arcar com aquilo que o teu negócio, vamos dizer, com a tua responsabilidade mensal, a gente já começa aí a acender um alerta. Legal. Este alerta, ele tem que ser discutido, conversado, levado para um especialista, né? Para um analista financeiro, um consultor. Por quê? Não é um fator apenas que interfere no sucesso, no lucro ou no prejuízo. São diversos fatores que podem repercutir no teu resultado. E aí são faturamento, despesa, desperdícios. Hoje nós temos aí que acompanhar muito, muito, muito bem e diretamente a questão do desperdício. Às vezes, aquilo que um colaborador, uma pessoa está desperdiçando dentro da empresa, está saindo diretamente do teu lucro. Diretamente. E aí, como é que você vai percebendo isso? Acompanhando os números, Luciano. Show. Não tem essa. Nós temos que acompanhar, planejar, captar informações, colher informações de forma responsável, de forma assertiva. Não dá para brincar de ser empresário. Quando eu digo que não dá para brincar de empresário, é a gente pensando e focando nos números. Tem que ter coragem, tem que ir olhar mesmo para os números e acompanhar diariamente os teus números. Show de bola. Isso aí. E aí, essa importância de estar fazendo esse acompanhamento através dos números, através de tudo isso, ela tem que ser em todos os âmbitos realmente. E principalmente quando a gente fala da parte de tributo, porque o tributo, querendo ou não, vai ser o coração da empresa ali. Quando você faz uma análise errada, você começa a entrar no regime tributário errado e que você faz uma análise, né, com um especialista, você faz essa troca, é muito legal o impacto direto pós esse acontecimento. Mas a gente ainda fica pensando, caramba, quanto dinheiro não desperdicei, né? Quanto recurso que eu poderia estar reinvestindo na minha empresa, né? Quanto capital de giro eu poderia ter deixado e levantado. Então, essas são decisões que quanto mais tempo o empresário ele toma, mais tempo fica difícil de reparar a reparação de danos lá na frente. E essa reparação de danos, a gente lida com isso diariamente, de empresários que ficam com a mão na cabeça, coçando, e se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Mas os empresários esquecem que a principal necessidade, é bom porque a gente tem até música de fundo aqui. Show de bola. A musiquinha de fundo aqui, patrocinado, a Conte. Mas é interessante a gente realmente falar sobre isso, porque eu vejo que hoje tem uma negligência muito grande da classe empresarial em relação a essa parte da urgência. Muitas vezes a gente acha que quando um contador vem falar ou vem fazer um tipo de recomendação, a gente não deve ouvir. E aí deixa para ouvir o fornecedor, deixa para ouvir fulano, deixa para ouvir cicrano. E o especialista que está ali do lado, a gente não escuta. E aí vem a multa, às vezes vem um prejuízo lá na frente por não ter conseguido se organizar financeiramente, administrativamente. E tudo isso porque demorou na tomada de decisão. E aí, em relação aos impostos, quando a gente demora
analisar a nossa questão tributária, analisar essa porcentagem, o que é que a gente está pagando errado, o que é que não está pagando. Quais são os impactos de eu pagar um tributo errado ou deixar de pagar? A gente está falando muito sobre pagar mais, Isso. mas às vezes tem de pagar menos. Sim. E aí, quais são os impactos diretos? Seja na parte do CNPJ, quanto na parte do CPF. Eu posso ter, eu como empresário, a minha empresa pagando menos imposto, eu tenho algum medo que eu preciso ter, então eu tenho que me ligar em alguma coisa? Primeiro, a gente começa falando em relação à questão dos impostos, a não pagar imposto. A gente sabe que sonegação é crime, né? Então, temos que pagar impostos, sim. O que nós temos que fazer é ser bem assessorados para pagar o que é justo. Show. Então, quais são os impactos? Por exemplo, você não faz o teu planejamento ou você omite o seu faturamento ou você deixa de faturar. O que é que vai acontecer e qual é o risco? Você corre o risco de infrações e essas infrações vai desde o município, do estado ou da própria Receita Federal, que aí elas vão, você vai ter um tributo ainda bem maior, porque você vai ter as alíquotas que você pagaria normal, que a gente chama de valor principal, mas você vai ter aí também as multas por infrações, Show. que elas são bem altinhas, né? A multa por infração, ela vai ser uma alíquota, e quando a gente tem por omissão é uma alíquota, por fraude é outra alíquota, e assim isso vai subindo. Então, você corre o risco de construir ao longo da sua vida aquilo que você passou uma jornada inteira se programando, de uma hora para outra, você corre o risco de adquirir um passivo extremamente mais elevado, por não ter feito o planejamento ou por não ter se cuidado. Não adianta, gente. Eu sempre digo isso. Não adianta omitir, não adianta pagar, porque um dia a conta chega, né? Um dia essa conta chega e nós, profissionais, podemos sim orientar, ajudar, mas eu sempre digo uma coisa que eu acho importante também a gente relatar, né? O contador, ele vai registrar os fatos ocorridos na empresa, tá? Legal. Importante a gente relatar isso. Você tem que ser orientado e prevenido. Depois que as coisas acontecem, é mais difícil, né? você ajustar. E o buraco é mais embaixo, né? É a prevenção. Eu verdade. sempre digo que prevenir é sempre menos estressante do que tratar. É verdade. Né? E menos doloroso. E é muito importante que se fale sobre isso, porque a gente tá na cultura aí de vamos fazer e depois a gente vê no que é que dá, né? E a gente tem que entender que a malha fina é fina de verdade e não passa nada, né? E hoje é tudo, vamos dizer assim, é tudo eletrônico, é tudo digital, né? Antigamente eu trabalho na área, eu ainda sou da época dos livros, manuais, né? Bem novinha, fiscais, né? que era tudo lá, a gente escrevendo. Hoje é tudo digital, gente. Hoje a gente, com o Enter, a gente tem... Hoje, nós, na nossa empresa, nós fazemos a análise dos clientes. Nós nem somos os órgãos fiscalizadores, mas nós já temos condições de fazer uma auditoria sentadinho em minutos. Legal. Imagine os órgãos federais. Então, e às vezes são coisas, Luciano, que os empresários acabam pecando, que a gente, assim, eu digo, não, isso aí não tem mais perdão. Coisa tão boba, né? E eu trago aqui, que a gente não faça, que a gente... repudie, né? Repudie totalmente. Sabe? Você vendeu no cartão de crédito, e não não faturou. Gente... Primeiro, toda venda tem que ser faturada, isso é óbvio. Mas aí você esqueceu alguma coisa. Você vendeu dentro da empresa e jogou esse dinheiro. A venda da empresa você joga para o teu CPF. Hoje nós temos a E-Financeira, que é uma declaração de toda a nossa movimentação financeira. Então, as entidades já sabem. Então, não adianta querer omitir ou querer esconder, nem do contador, nem da Receita. O empresário tem que declarar. Falar em declarar, estamos começando aí o tempo, né, da declaração de imposto de renda. É verdade. Pessoa física. O leão tá com tudo, viu? Exatamente. Então, a gente não adianta omitir. Então, são coisas básicas. Pix, a gente sempre alerta aí, galera. Pix é a mesma coisa que uma venda no cartão.
Passou o Pix, tem que emitir a nota fiscal, porque essa informação, os órgãos fiscalizadores já têm essa informação na sua base. Verdade. Eles querem agora confrontar com a sua. E aí é que tá, né? A gente, é pouquinho, não sei o que e tal, mas vai fazer um ano. O governo vai deixando. Quando juntar um montantezinho, ele bota 100% de multa e depois... E uma coisa importante, né? Em alguns segmentos, todas as empresas, por exemplo, do lucro real, geralmente, nos últimos 5 anos, elas passam por fiscalização, porque isso, vamos dizer assim, é praxe, é rotina. Por quê? Porque é o tempo que o governo tem para cobrar. Né? Então, sempre os últimos anos, as empresas tendem a passar por uma fiscalização. Então, se você percebeu, se você identificou, né, se alguma coisa que a gente está falando aqui, você percebe, você quer uma orientação, então volta, refaz, organiza, procura orientação. Hoje nós temos excelentes profissionais no mercado que podem estar ajudando, que podem estar orientando, desde a parte fiscal, financeira, contábil, porque cada situação que nós falamos, que nós estamos falando aqui, ela tem um setor a você se especializar e se aprofundar. Show. Não dá tempo aqui a gente tá falando em todos os detalhes. Legal. Mas com um profissional especializado que vai te atender, que vai conversar com você, é um médico mesmo, né? Nós dizemos hoje que a nossa clínica de negócios, ela tem uma visão holística, ou seja, no todo da organização, porque às vezes a gente está conversando aqui na parte fiscal e aí acontece um fato na parte contábil, na parte pessoal ou nas despesas que impacta diretamente no que a gente planejou, no tributo que a gente desenhou. Então, é muito importante a gente estar voltado, ligado e tendo essa visão de um todo. Acabou Legal. essa coisa de você só olhar para uma área do teu negócio. Tem que ter uma visão realmente holística. E hoje a gente pôde entender um pouco mais da importância, né, dessa parte de regime de tributação, de estar alinhado com as novas metodologias, as novas legislações tributárias e ter do lado um especialista. Hoje nossa conversa foi sobre regime de tributação, mas toda semana a gente vai trazer um conteúdo diferente. E aí você que é empresário, você que quer estar ligado nas novidades do mercado, não perde nossos programas. Os cortes desse programa maravilhoso vão estar no nosso Instagram também, @contebusiness. Sigam lá nas redes sociais, @Josiane_Tagino, @LucianoFernandesOF, porque a gente tem conteúdo aí quase que diário para que a gente possa ajudar de verdade você que é empresário ou você que quer ser empresário a tomar as decisões corretas. Como você disse, né? A gente precisa tomar a decisão preventivamente correta. Depois que a gente errou e veio o processo, a gente não tem como remediar mais. Então, vamos sempre focar nisso. A urgência para fazer a coisa certa, ela sempre existe e sempre vai existir. Vai de você fazer ou não fazer, negligenciar ou tomar cuidado. Então, realmente agradecer por essas palavras maravilhosas, esse conteúdo técnico perfeito, extremamente didático, e dizer que semana que vem tem mais, viu? Vamos marcar na agenda já. Então eu que agradeço, né? Adoro conversar sobre negócios, sobre tributos. Eu espero que esse conteúdo ajude aí aos empresários. E é um prazer sempre estar com você, né, meu filho, mãe e meu filho. A gente fica muito em casa para esse bate-papo. Espero que tenha sido gostoso, que você possa ouvir, que não se preocupe, que não ache que é um assunto ruim. O assunto é bom, só tem que conversar com as pessoas certas. Show de bola. E muito obrigado a todos que estão aqui nos escutando, assistindo, ou seja o que for. Vamos embora. Semana que vem tem mais, pode acontecer, e não vamos negligenciar a tomada de decisão correta. Vamos sempre pensar naquilo que deve ser feito. Simbora! Show, vamos!